Para no seu lugar, né? A gente está nesse momento um pouco diferente. Nós vamos estar mais junto dos familiares, com menos transação uns com os outros, mais no sentido de um mais perto do outro, mas que nós possamos estar sintonizados em Deus. Nós passamos muito tempo sem estarmos aqui, distanciados um do outro, mas eu creio que em nome de Jesus nós estávamos unidos espiritualmente. Então que nós possamos nessa noite louvar o nosso Deus, orar e pedir, vamos clamar ao nosso Deus, em nome de Jesus, para que Ele possa realmente estar mudando essa situação, para que Ele venha curar a nossa terra. E para dar início ao nosso culto, eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus em 2 Crônicas 7:14, que lá deixa bem claro a aliança do Senhor com Salomão, e é essa aliança que Deus tem para conosco. 2 Crônicas 7:14. Amém? A palavra de Deus diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler todo mundo junto? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, irmãos, com todo clamor, com toda a fé que nós temos em Cristo Jesus, essa é uma promessa, essa é uma aliança, é algo que Deus prometeu para o seu povo. Nós somos povo de Deus. Nós somos as pessoas que conhecem realmente a salvação do mundo. Nós conhecemos aquele que pode curar a terra. Então que nós possamos nesta noite clamar, orar nesse sentido, para que Deus venha e que o Espírito Santo do Senhor cure a nossa terra, cure a terra que é dele, a terra que ele criou, as coisas que ele formou, que a gente possa crer em nome de Jesus, porque essa aliança foi feita. Essa aliança foi feita com Salomão e essa aliança é feita com cada um de nós. E que nós possamos, irmãos, orar e clamar. Vamos todo mundo agora, num só clamor, num só sentido, unidos espiritualmente, pedir a Deus que Ele sara a nossa terra, que Ele cure as pessoas que estão sendo contaminadas com essa doença, que Ele salve as pessoas e que Ele tenha misericórdia de nós. Porque é isso que nós precisamos ter, que nós possamos estar na presença do Deus soberano, humilhar na presença dele, porque nós estamos vendo o mundo se igualar nessa questão de saúde, de doença. Nós vimos que não tem dinheiro, que não tem raça, que não tem cor, que não tem nada, somente Deus, somente o Espírito Santo dele que pode nos curar, que pode sarar a nossa terra. Vamos estar orando, irmãos, e levantando um clamor com toda a fé, que eu creio, porque nós somos povo de Deus, amém? E a palavra de Deus fala, se o seu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu sou povo de Deus, você é povo de Deus, você foi chamado, escolhido, para que nós possamos realmente servir ao nosso Deus. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua santa presença. Senhor, como é bom estar na tua casa. Como é bom, ó Pai, orar ao Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor que habita no meu coração, que habita no coração de cada irmão que está aqui nessa noite, possa, Pai, trazer a revelação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, eu peço, Pai, humildemente, que o Senhor venha, Pai, perdoar os nossos pecados, que o Senhor perdoa, Pai, os meus pecados, e que o Senhor, ó Deus, venha realmente converter os nossos corações a Ti. Pai, em nome de Jesus, sara, Pai, a Tua terra, sara, Pai, em nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor tem o poder
de restauração. O Senhor tem o poder da cura. O Senhor tem o poder, ó Deus, de livrar do laço da morte, ó Deus. Todas as pessoas, ó Pai, que estão, ó Pai, acamadas. Que o Senhor tem misericórdia desses lares, ó Deus, que estão sofrendo por perdas. Senhor, nós estamos passando por cada situação diferente, Pai. Pai, crise econômica, crise política, Pai, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós não confiamos em homens, nós não confiamos em dinheiro, em cavalos, em veículos, em nenhum tipo, ó Pai, de material que não seja somente o poder do Senhor, a Tua glória, Pai. Senhor, fale em cada coração nessa noite. Venha acalmar os nossos corações. Venha trazer a esperança, a paz que o Senhor pode dar, Senhor. Acalma, Pai, os nossos familiares. Abençoe os nossos familiares aonde eles estiveram, Pai. Que nós possamos, num só Espírito, louvar o Senhor nessa noite. Muito obrigada, Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero dar a oportunidade para o Ministério de Louvor. Nós vamos estar cantando louvores ao nosso Deus, no nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graças e paz. É bom a gente reunir uma parte do povo de Deus. Aqui estamos, uma parte de nós, né? Temos alguns aí que tem que ficar em casa por recomendação médica, outros porque pode estar com sintoma de gripe, alguma coisa assim. Mas nós estamos aqui porque a palavra do Senhor diz que, em Eclesiastes capítulo 3, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de aguardar, de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem seu tempo determinado pelo Senhor. E agora nós temos a oportunidade, depois aí de vários domingos, de nos reunirmos. Agora é tempo de adorar o Senhor. Aqui fala que é tempo de abraçar e tempo, existe tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. A gente está no tempo de deixar de abraçar, né? Em nome de Jesus vai passar rápido e logo a gente vai poder voltar a se cumprimentar normalmente, se abraçar e celebrar a nossa reunião. Então, essa é a hora de adorar. Esse é o tempo da adoração. Será hora da
passamos um pouco aí afastados, não foi um tempo onde nós paramos de adorar o Senhor. Essa próxima canção diz que enquanto eu viver, nós vamos cantar os louvores ao Senhor. Nós celebraremos ao Senhor onde quer que nós estivermos, aqui reunidos, separados, trabalhando. Em nome de Jesus, que nós tenhamos essa certeza de que a nossa vida é um culto ao Senhor, onde quer que nós estivermos. Que nós tenhamos essa verdade gravada no nosso coração. Enquanto eu viver, eu cantarei louvores ao meu Deus. Amém, irmãos? Quando amanhece, a gente pensa, né? Mais um dia que a gente não pode retomar as nossas atividades corriqueiras, as atividades normais. E aí, para alguns, vai sendo uma prova de fogo, mas a gente vai rompendo em fé, né? Cada dia o Senhor nos sustenta, cada dia Ele faz que nós consigamos enfrentar os problemas, sejam eles de quais origens forem, de quaisquer natureza, porque
porque Ele é o Todo-Poderoso. É a Ele que nós servimos, Ele é dono de tudo e de todas as coisas. Ele conhece o meu problema, Ele conhece o problema de cada um dos irmãos. Ele conhece as nossas limitações, as nossas angústias, e Ele está pronto para ouvir o nosso clamor. E por Ele é que a gente rompe a cada barreira, é por Ele que a gente rompe em fé dia a dia. Que o Senhor continue nos fortalecendo, para que até a gente não sabe a previsão das autoridades, para que tudo isso se dissipe e volte tudo ao normal. Mas em nome de Jesus, rompendo em fé, nós estaremos juntos. A igreja do Senhor, aquela que já foi perseguida, que já sofreu várias desolações, sofreu perseguições de governantes, de papas, de tantas e tantas pessoas. Agora a igreja do Senhor tem passado por mais um momento de provação. E que em nome de Jesus nós possamos romper em fé, nós possamos estar com os nossos olhos fitos no nosso Senhor e Salvador, o Consolador, aquele consumador da nossa fé. Amém, irmãos?
28 do capítulo 8 de Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Nós não sabemos de nada do que acontece, nós não sabemos o propósito de nada do que acontece na nossa vida, a gente não sabe o porquê nem para quê, mas o Senhor sabe, porque Ele é o autor, Ele é o escritor da minha vida, da vida dos nossos irmãos que estão fora daqui, dos irmãos que estão aqui e de todas aquelas pessoas que ainda não dobraram seus joelhos a Ele, mesmo daquela língua que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Essa pandemia, essa crise financeira, crise política, todas as coisas, nós não sabemos por que está acontecendo, como que vai se desenrolar, mas nós sabemos que o Senhor tem um propósito na vida da sua igreja, na vida de cada irmão individualmente, que nós possamos, como a gente acabou de cantar, nós possamos romper em fé cada barreira, cada dificuldade, cada luta, cada problema que nos foi imposto, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque a nossa vida está na mão daquele que nos criou, daquele que nos colocou aqui, daquele que permite que nós passemos por essas, como diz Paulo, breves e momentâneas tribulações, mas que tudo vai forjar o caráter do cristão, que o nosso caráter seja forjado, que nós sejamos espelhos da imagem de Cristo, que nós sejamos moldados segundo a sua palavra. Amém, irmãos? Senhor,
oportunidade de estarmos aqui reunidos, cultuando ao Senhor junto com alguns irmãos. Nesse culto de ceia, nós te pedimos que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor faça morada em nossos corações, que o nosso coração esteja cada vez mais quebrantado, esteja cada vez mais diante do Senhor, buscando te entronizar, buscando te colocar no seu devido lugar, Senhor, como Senhor, como Salvador das nossas vidas, como aquele que direciona, aquele que orienta cada passo do cristão. Que em nome de Jesus, nessa noite de ceia, nós possamos relembrar o sacrifício que o Senhor fez por nós, mesmo nós não sendo merecedores. O Senhor nos deu a vida eterna, aquilo que nos custou o seu sacrifício naquela cruz, para que nós pudéssemos ter comunhão com o Senhor, para que nós fôssemos justificados diante de Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra que será ministrada por esse momento de louvor. Que em nome de Jesus, durante a ceia, nós estejamos em comunhão uns com os outros, mesmo que não podemos nos tocar, mas que nós estejamos em comunhão também com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor permaneça conosco, que o Senhor se agrade de tudo que for feito nesse momento de culto. Em nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar, pastor Carlos. Os irmãos do louvor podem permanecer aqui. O pastor vai ministrar assim, já está aqui. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Eu quero já convidar os nossos líderes, diáconos, presbíteros, para tomar posição aqui à frente. Nós vamos proceder com a celebração da ceia do Senhor. E enquanto eles vêm, quero dizer da alegria de estarmos juntos como igreja, cultuando com culto presente. Vínhamos fazendo cultos online. Nós continuamos transmitindo no Instagram da Mocidade e também gravando para depois a gente colocar no YouTube. E aqueles que estão assistindo aí pelo Instagram, que Deus abençoe, que Deus lhe fale ao coração. Aos irmãos que estão conosco, a ideia é que a gente vá aperfeiçoando. Essa é a primeira experiência do culto dentro desses moldes, com esses critérios. Se você chegou em família, a ideia é que vocês vão agrupando em família e a gente vai aprendendo, e nos próximos cultos a gente vai melhorando para cumprir as regras de afastamento, e também para que a gente tenha condição de recebê-los aqui. No final do culto a gente vai combinar se a gente continua fazendo sempre aqui os cultos ou se a gente faz diferente lá no templo, com mais de um culto no domingo. A gente vai falar sobre isso depois. Mas nós vamos abrir a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 22, e nós vamos então celebrar a ceia. E depois da celebração da ceia, então nós traremos uma palavra da parte do Senhor ao coração dos irmãos e àqueles que nos assistem ou nos ouvirão depois pelas redes sociais. Lucas 22, 14, começa dizendo: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Esse texto até aqui está registrando a celebração da Páscoa, a última Páscoa para os cristãos e para os judeus cristãos, que Jesus celebra. E o verso 19 e 20, Jesus então estabelece a ceia, que é aquilo que a sua igreja pratica desde o início. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós.
Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são como benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós será como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus estabelece a ceia, e eu quero então apenas destacar aos irmãos que uma experiência que o mundo vive como essa revela aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou durante o seu ministério terreno, e aquilo que nós como igreja pregamos, mas muitas vezes não praticamos, mas temos a oportunidade de praticar, que todos nós somos iguais diante do Senhor, que o Senhor não olha para a cor da pele, o Senhor não olha para a posição social, o Senhor não olha para a conta bancária, o Senhor olha para a sua alma, o seu coração, e especialmente para aqueles que estão e vivem de forma contrita na presença do Senhor. E a nós, a mim e a você, a igreja do Senhor aqui reunida, o Senhor confiou o seu reino. Nós que somos servos do reino do Senhor e do nosso Senhor, um dia nos assentaremos à mesa, e o nosso Senhor nos servirá, o Rei nos servirá, o dono da igreja, o Senhor dos senhores, o Senhor Jesus nos servirá. Então nós temos a oportunidade de participarmos da mesa do Senhor. Eu disse ontem e hoje para uma grande parte dos nossos irmãos acima de 60 anos que nós celebramos a ceia com eles, que não é a ceia que desejávamos ceiar, mas é a que foi possível, e ainda assim nós temos a esperança de um dia estarmos à mesa com o Senhor. E disse: nós não somos crentes de marmita, já falei isso aqui, cada um faz do jeito que quer, come na hora que quer, e cada um isoladamente resolve as suas questões. Nós somos crentes que se assentam à mesa do nosso Senhor, nos reunimos perante a mesa do nosso Senhor, para comermos o corpo de Jesus e bebermos o seu sangue. Naturalmente, o corpo representado pelo pão e o sangue representado pelo cálice que haveremos de tomar nessa noite. Eu quero então convidar vocês para ficarmos em pé, e nós vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo pão e também pelo cálice que haveremos de participar nessa noite. Vamos consagrar ao Senhor em oração o pão e o cálice, e vamos participar do corpo e do sangue de Jesus como um só corpo, como igreja que se reúne, que está à mesa perante o nosso Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Marcão, dá para orar daí? Nosso irmão Marcos vai orar, agradecendo pelos elementos, pelo pão e
e pelo cálice. Grandioso Deus, Todo-Poderoso, Deus Pai, nós somos gratos pelos teus grandes, maravilhosos feitos, ó Deus. Prova essa que nessa noite, o próprio Filho do Senhor diz que era para trazer em nossa memória. E aqui hoje estamos aqui para trazer em nossa memória o sacrifício que foi feito naquela cruz. Pelo pão, simbolizando a tua carne, o teu corpo que foi dilacerado. Pelo vinho, que representa o teu puro sangue, ó Deus. Aleluia. Pai, nós somos gratos, porque o seu grande amor nos alcançou e o Senhor provou esse grande amor, liberando teu filho amado para vir a esse mundo e morrer de uma morte injusta. Nós louvamos Jesus Cristo, porque o Senhor foi obediente e obediente até a morte. Nós somos gratos, porque nesse momento aqui, nesse tempo presente, o teu Espírito Santo está em nossos corações, está fazendo algo renovador nessa noite, e nós somos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos que vão participar da ceia, permaneçam em pé e aguardem para participarmos juntos dos alimentos. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A palavra do Senhor diz que semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue,
derramado em favor de vós. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém. Ainda em pé e ainda cantando com o ministério do louvor, os irmãos vão recolher os copinhos e o nosso irmão William, tesoureiro da igreja, vai passar recolhendo os dízimos e ofertas para quem trouxe, para quem veio preparado, para a gente evitar uma movimentação maior enquanto nós cantamos. Thank
Oremos ao Senhor. Senhor, bendito seja o Senhor que não rejeita a nossa oração. Bendito seja o Senhor que não afasta de nós a tua destra. Dizia o salmista, e nós fazemos essa mesma oração nessa noite. Bendito seja o Senhor que deu aos teus servos e servas nessa noite a oportunidade, o privilégio de trazer no altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta e a sua vida. Todos nós nos entregando ao Senhor, consagrando ao Senhor, participando da comunhão dos santos, participando do corpo e do sangue de Jesus, testemunhando que fomos lavados pelo sangue de Jesus, que a nossa esperança está em Jesus, que o nosso desejo é de seguir Jesus, de caminhar com Jesus, e não importa as circunstâncias da vida, nós temos plena segurança, porque o nosso Senhor é Rei, o nosso Senhor é Deus vivo e todo-poderoso. E nós te bendizemos e adoramos nessa noite pelo que o Senhor é, e nós louvamos e agradecemos pelos dízimos e ofertas, pela vida dos irmãos, que é mais importante, e por esse tempo agora de reflexão na tua palavra. Oramos a Deus para que o Espírito do Senhor trabalhe no nosso coração, nos consolando, nos trazendo direção, nos confrontando nessa noite, e que a palavra do Senhor tenha lugar no meu e no coração dos meus irmãos, e que essa noite seja, Deus, ainda daqui para o final do culto, uma noite de experiência pessoal com o Senhor, extraordinária, que nos alimente a alma, que nos prepare para viver esses dias com ânimo. Mais do que isso, Senhor, que nos fortaleça para que nós sejamos instrumento nas tuas mãos para levar a força do Senhor aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, à cidade de Leopoldo de Bulhões. Que sejamos nós, Senhor, agentes da sua salvação, agentes da palavra do Senhor, e quem vai e diga e fale de Jesus, mas mais do que isso, viva em Jesus e com Jesus. Continua conosco, Senhor, nessa hora, e fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar e abram comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. A centésima ovelha é o tema que eu quero conversar com vocês nessa noite. A centésima ovelha, Lucas 15, verso 3 ao verso 7. Só quero desafiar você a ler o texto e a ouvir a palavra do Senhor sem ficar pensando no Luiz de Carvalho, na música do Luiz de Carvalho, senão você não vai entender o raciocínio da mensagem. A gente conhece a música do Luiz de Carvalho, Eram Sem Ovelhas, Preso no Aprisco. A gente lê o texto da música que norteia, às vezes a gente não aprofunda no que Jesus quis dizer, porque a gente está aqui fixo nas 100 ovelhas, presa no aprisco. Uma foi embora, o pastor foi atrás, buscou e voltou, e as 100 ovelhas ficaram felizes para sempre, mas a gente não presta atenção no texto. Se você prestar atenção no texto, o texto não diz que as ovelhas, as 99, ficam no aprisco. Não diz. Então, tire a música só por agora, depois você pode cantar de novo a música, só para você vir com aquilo que nós recebemos da parte do Senhor e queremos compartilhar com você. Lucas 15, de 3 a 7, diz assim: Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que
não necessitam de arrependimento. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra no nosso coração. Meus irmãos, os versos 1 e 2 não podem ficar fora dessa reflexão, e eu quero lhes chamar para isso, porque o verso 1 e 2, eles trazem duas informações interessantes no contexto dessa parábola, e para a gente entender um pouco essa história que Jesus contou. Parábolas eram histórias, alegorias que Jesus contava para ministrar, para ensinar o povo, as pessoas, e às vezes para confrontar os religiosos que às vezes eram muito arrogantes e se posicionavam como oposição ao Senhor Jesus. A primeira informação é que as pessoas se aproximavam de Jesus, e o texto identifica essas pessoas como sendo os publicanos e como sendo pecadores. Quem eram os publicanos? Cobradores de impostos. Cobravam impostos do judeu para o Império Romano. Quem eram essas pessoas? Cidadão de Israel que aceitaram o emprego de trabalhar para o Império como cobrador de imposto. Então ele cobrava do judeu para o Império, e eles eram mal vistos, eles eram rejeitados, eles eram maltratados e discriminados, especialmente pelos religiosos, eu diria pelos crentes daquela época. Eles eram as ovelhas perdidas de Israel, que aparecem na parábola de Jesus. Por quê? Porque os religiosos consideravam os publicanos a escória da sociedade. Os irmãos, quem já leu a Bíblia sabe disso, quem conhece a história bíblica sabe disso. E essa expressão que aparece aqui na parábola de Jesus, as ovelhas perdidas de Israel, ou a ovelha perdida, aparece ali em Mateus 15, 24, quando a mulher cananeia vem atrás de Jesus, clamando a Jesus para acudir a filha dela que estava endemoniada, e Jesus não responde nada. Os discípulos, incomodados com aquilo, falam com Jesus: Senhor, mas essa mulher vem atrás de nós, atende essa mulher, a gente não aguenta mais a ladainha dessa mulher. E Jesus diz: eu não fui enviado senão para acudir, senão para atender as ovelhas perdidas da casa de Israel. É uma expressão que Jesus usa para falar sobre esse contexto da ovelha. Os pecadores e publicanos, e os pecadores eram pessoas cujo o pecado era notório, porque todos nós somos pecadores, mas nesse caso o texto registra porque eram pessoas que o pecado era notório, era um pecado público, conhecido de toda a sociedade, era pecado revelado, todo mundo sabia. Prostitutas, adúlteros, alguns ladrões e assim por diante. E essas pessoas vinham para ouvir Jesus. Essas pessoas vinham para se aproximarem de Jesus. Elas gostavam de estar com Jesus. Mas os religiosos achavam que elas não deviam estar e que Jesus não devia estar com elas. A segunda informação é que havia murmuração por parte de outro grupo de pessoas. Os pecadores, os marginalizados, estavam com Jesus e Jesus os recebia, comia com eles. A segunda informação é que os religiosos, eles murmuravam, porque os fariseus, os escribas, quem eram os escribas? Eram os mestres da lei. Quem eram os escribas? Eram os teólogos dos nossos dias. Quem eram os escribas? Eram os mestres de teologia dos nossos dias, de hoje. Nada contra os teólogos, mas só para os irmãos entenderem, era quem interpretava as escrituras e ensinava e fundamentava as doutrinas nas sinagogas. Fariseus eram muito religiosos, eram conceitualmente a melhor religião da época. Os escribas eram doutores na lei, eram intérpretes da lei. E a murmuração era porque Jesus recebia os pecadores e comia com eles. Ele come, ele
ele se assenta com os pecadores e ele come. Essa era a murmuração. Era porque Jesus acolhia as ovelhas perdidas de Israel. Os publicanos eram judeus, mas eram rejeitados pela sociedade, porque cobravam impostos do império, do judeu para o império. Os pecadores, os adúlteros, as prostitutas, eram de Israel, mas eram marginalizados, porque o pecado era notório, porque todo mundo sabia qual era a condição de vida. Meus irmãos, eram eles as ovelhas perdidas, as pessoas que tinham sede de Deus, eram aquelas pessoas que Jesus acolhia, eram aquelas ovelhas afugentadas pela sociedade, feridas pelo sistema da época, rejeitadas pelo sistema religioso. Eram essas pessoas que procuravam Jesus e ele dava atenção a elas. Esse Jesus que deixou a sua glória, deixou o céu, a gente tem uma música que a gente canta isso, deixou o céu, deixou a sua glória, e ele veio andar e habitar entre nós. Esse Jesus que veio trazer e manifestar ao homem e ao mundo a glória de Deus, para que aquele que nele crer seja perdoado, seja a pessoa que tem um pecado escondido e oculto, seja a pessoa que tem um pecado notório e revelado, seja o publicano ou seja o religioso. Jesus veio para que todos os que nele creem sejam salvos. Em João 1,14, ele expressa bem disso, quando ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne e habitou, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Essa tradução habitar é o mesmo termo usado para o povo de Israel que habitava em tendas, no tabernáculo. É a ideia de que Deus desceu e transitou entre nós. Ele fez morada entre nós. Ele fez uma tenda entre os homens e ele manifestou a graça, a verdade e a glória de Deus, a glória do Pai. É esse Jesus que agora é criticado, é esse Jesus que é alvo da murmuração dos religiosos, dos teólogos daquela época. E diante disso, Jesus propôs uma parábola para confrontá-los e para revelar-lhes os propósitos de Deus a todos os que creem. E então nós entramos na parábola propriamente dita, e eu quero observar apenas duas questões, dois aspectos, dois itens nessa parábola. Vejamos, portanto, primeiro, ele começa dizendo: qual é o homem? Ou qual é o pastor de ovelha? Para nós aqui no estado de Goiás, o pecuarista, talvez Jesus, se fosse falar para nós aqui em Goiás, ele diria: qual é o pecuarista? Qual é o vaqueiro? A gente entende melhor, né? Quando você vai na fazenda, tem quem cuida do gado. Quem é o cara que cuida do gado, que quando ele vive essa história, e aí Jesus conta a história, e na história de Jesus tem como personagem o pastor de ovelhas. Poderia ser o pecuarista ou o vaqueiro, mas ele tem como personagem o pastor de ovelhas, muito contextualizado naquela época de Jesus ali em Israel. E o que ele fala desse pastor? Qual é o pastor? Verso 3. E aí ele fala de um pastor que possuía 100 ovelhas. Podia ser 10, podia ser 1000, podia ser mais de 1000 ovelhas, mas o Senhor usou o termo e a quantidade de 100 ovelhas, talvez porque era um número e um contexto muito familiar à cultura e à situação da época,
Porque no contexto do império, por exemplo, o império tinha uma centúria de soldados, ou seja, 100 soldados. E quando a Bíblia fala o centurião procurou Jesus, está dizendo que um comandante de 100 soldados de uma centúria dos romanos procurou Jesus. Que alguém que servia o império, que era a comandante de 100 soldados do império, procurou Jesus porque não tinha mais solução para a sua situação, para o seu problema, e viu em Jesus a possibilidade. Talvez por isso ele usou a quantidade de 100, mas poderia ser mais ou menos ovelhas. E diz Jesus que uma dessas ovelhas se perdeu. Mas o camarada tem 100, perdeu uma, sobraram 99. Quantas vezes, meus irmãos, nós falamos assim: não, por causa de um, eu vou preferir ficar aqui com os que estão aqui, larga o outro para lá. Mas Jesus não larga o outro para lá. Jesus não larga você para lá. Jesus conhece profundamente a minha e a sua aflição. Mais do que isso, Ele não abre mão de ninguém. E é isso que Ele quer ensinar para os fariseus e para nós nessa noite. Quanta gente longe de Cristo que você poderia ganhar para Cristo ou trazê-lo de volta para Cristo, mas nós achamos que estamos bem, é melhor não, porque essa ovelha meio desgarrada pode chegar cheia de carrapicho ou de peste e nos afetar, mas no nome de Jesus Ele não abre mão de ninguém. E é isso que Ele quer ensinar aos fariseus e a nós. E Ele diz que então esse pastor perde uma das ovelhas, uma ovelha desgarra. E meus irmãos, pastor de verdade, que ama as ovelhas, ele, na história de Jesus, ele deixou no deserto as 99 e foi em busca da que se perdeu. Ele não deixou no curral, ele não deixou no aprisco, como a música bonita do Luiz de Carvalho diz, mas ele deixou no deserto. Ele não pensou no perigo que aquelas 99 passaria, porque ele pensou na que estava desgarrado. Porque ele sabia que uma ovelha desgarrada é presa fácil. Ele sabia que uma ovelha desgarrada é vulnerável ao ataque do inimigo, do predador. E Jesus está olhando o ponto de vista da ovelha desgarrada, que precisa do cuidado, da atenção do Senhor Jesus, da ovelha que precisa do cuidado, da atenção do pastor. E diz o texto que foi uma busca incessante, uma busca insistente, uma busca perseverante, determinada. Diz Jesus que ele buscou até encontrar. É assim que Jesus olha para mim, para você e para aqueles que estão perdidos. E insistentemente o Espírito do Senhor fala e vai falar contigo e comigo. Vai falar com esta igreja e com os outros que servem o Senhor nessa cidade. Busque a minha ovelha perdida. Busque. Eu confio a vocês no meu reino. É o texto que eu li aqui depois da ceia, a intriga dos discípulos, preocupado em quem queria ser o maior do reino. E Jesus falou: eu sou o Senhor, mas eu estou confiando o meu reino na mão de vocês. E há muitas ovelhas perdidas nesse mundo, e que a igreja do Senhor, que tem as chaves do reino, não para excluir, não para maltratar, mas para arrebanhar as ovelhas perdidas que pertencem ao Senhor. Meus irmãos, na história de Jesus, o pastor, tendo encontrado a ovelha, mesmo cansado, quantas vezes, irmãos, a gente deixa de chegar junto numa atividade onde a gente poderia fazer a diferença para ganhar mais vidas para Cristo, a gente diz:
diz: eu estou cansado, eu estou esgotado, eu trabalhei muito, eu estou preocupado, e a gente não vai. Mas na história de Jesus, esse servo, esse pastor, mesmo cansado, molestado pelo clima do deserto, pela aflição da perda da ovelha, ou do sentimento de perda, ele a toma nos braços, ele a põe nos seus ombros, e ele vai para casa, verso 5, cheio de júbilo. Ele vai para casa alegre e contente. Ele não volta para o deserto atrás das outras ovelhas que ele deixou no deserto, mas agora ele tem olhos para a ovelha que foi resgatada, e ele vai para casa. Na história de Jesus, ele vai para casa, reúne os amigos e conhecidos e comemora, faz festa, extravasa a sua alegria, porque achou uma ovelha que estava perdida. Parece-me, e Jesus nem atentou para falar o que ele fez das 99. Isso é uma boa pergunta. Mas as 99 estavam arrebanhadas. As 99 ficou no deserto, mas estavam juntas. E ovelha anda junto. Ovelha, quando desgarra, quando anda fora do rebanho, ela se torna presa fácil ao predador. E o pastor não podia perder tempo. E como ele achou a tempo e a contento a ovelha ferida, ele a leva para casa. E ele faz festa. E ele celebra a ovelha. Meus irmãos, Jesus diz no verso 10 do capítulo 17 de Lucas: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. A gente conta a história e como se fosse um grande feito do pastor. Recuperou a ovelha. Mas recuperar a ovelha, pôr a ovelha nos ombros e tomá-la nos braços, curar a ovelha, ir atrás da ovelha e proteger a ovelha, cuidar do povo de Deus, é tarefa dos servos de Deus, é tarefa minha e sua, porque nós somos homens e mulheres de Deus, e Ele confiou nas nossas mãos as ovelhas que estão perdidas na casa do Senhor, e nós temos que buscá-las insistentemente como igreja, e quando encontrá-las, celebrar ao Senhor, mas dizer: Senhor, a gente só cumpriu aquilo que o Senhor confiou a nós. Não há glória humana, não há razão, irmãos, para a gente se achar melhor ou pior do que ninguém no contexto do reino, mas há razões para nós nos prostrarmos diante do grande Senhor das nossas vidas e dizer: Senhor, eu apenas encontrei a tua ovelha que o Senhor confiou a mim, fiz a minha obrigação e me ajude a encontrar outras. E assim aquele pastor celebra a sua ovelha. Segundo lugar e último lugar, essa parábola fala da atitude do pastor, mas fala também de ovelhas. Presta atenção, irmãos, o foco de Jesus é a ovelha perdida. Se você acha que você não precisa aprender mais nada, você também não precisa de Jesus. Mas se você acha que precisa aprender muito, que você não consegue caminhar sem o Senhor Jesus, você é a ovelha que o Senhor quer alcançar com essa palavra e quer usar para gerar outras ovelhas no seu meio. Fala de ovelha. O foco de Jesus é a ovelha, é gente, é pessoas. A ovelha é um animal frágil, portanto precisa de cuidados. Então, meus irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. É comum entre nós, a gente encontra de tempo em tempo, a gente vê um irmão meio para baixo, um irmão meio contrariado. A gente sabe por quê? Nós somos sensíveis. O povo de Deus, a ovelha é frágil. É frágil. E Jesus está falando sobre a ovelha. Por isso a ovelha tem que andar junto com as outras. Uma ajuda a outra, uma cuida da outra. É assim que funciona. A ovelha precisa ser pastoreada, porque se ela estiver fora do rebanho, do alcance dos olhos do seu pastor, ela se torna presa fácil para o predador. A ovelha é o sonho de consumo de todo pastor. Pastor de verdade, trabalha com ovelha, quer estar com as ovelhas, ama as ovelhas,
luta pelas ovelhas, entende as ovelhas, faz tudo para que as ovelhas sejam assistidas. A ovelha é um animal dócil. Presta atenção nisso, irmão. Crente bruto precisa de Jesus. Crente rude precisa encontrar-se com o pastor que torna-o em ovelha dócil. Ovelha é dócil, é frágil, é dócil. É por isso que Jesus, na sua parábola, enfatiza a atitude do pastor em buscar a ovelha desgarrada com urgência. Nesse sistema de mundo que vivemos, uma ovelha fora do convívio com o pastor e com as outras ovelhas corre risco. Por isso, a urgência de buscar as ovelhas do Senhor o mais rápido possível. Encontrar uma ovelha desgarrada do rebanho é de fato um milagre. É um milagre. Não é fácil reencontrar uma ovelha perdida. Por isso o pastor, quando encontra, faz festa. Por isso o pastor demonstra sua alegria. Por isso há júbilo. Por isso há comemoração. Por isso há um pranto de vitória. Por isso há, diz Jesus no verso 7, maior júbilo no céu quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há júbilo quando uma ovelha é reencontrada. A festa no céu. Eu quero terminar, meus irmãos, fazendo algumas aplicações nessa noite. Primeiro, Jesus é o supremo pastor. Jesus é o supremo pastor. É o pastor que deu a vida pelas ovelhas. É o pastor dos pastores. É aquele que chama alguns dentre nós e deu o dom de cuidar das ovelhas dele, com os olhos dele, com as mãos dele. Você e eu, nós somos os olhos de Jesus no meio da sociedade, para encontrar os braços dele para acolher as ovelhas do Senhor que ainda não estão no seu aprisco. Jesus é o supremo pastor. Segundo, ele esteve e ainda está em busca da 100ª ovelha. Ele esteve ou está em busca das ovelhas perdidas, das ovelhas que haverão de ser resgatadas. Há muitas ovelhas nessa cidade para serem resgatadas. Há muita gente aflita, há muita gente padecendo, há muita gente sem esperança, há muita gente sem Cristo, há muita gente longe de Cristo. Ele está buscando mais uma e ainda há lugar no reino de Deus. Terceiro, Jesus está contente. Jesus está satisfeito com as ovelhas que estão no aprisco. Você é a ovelha de Jesus? Amém? Ele está satisfeito com você. Você ainda não é, Ele está buscando você. Ele quer você nos braços. Ele quer você na sua casa. Ele quer curar você. Ele quer restaurar você. Ele quer manifestar um perdão a você. Quer fazer você perceber e conviver com a paz interior, porque alcançou o perdão nele. Ele está satisfeito com as ovelhas que estão no aprisco, mas Ele quer a 100ª. Ele não quer que nenhuma pereça. Ele não quer que nenhuma se perca. Ele quer que você volte. Ele quer que você Ele quer encontrar você. Ele quer estender as mãos, e Ele está de coração aberto. Aqueles que já são do redinho do pastor, do aprisco de Jesus, Ele está feliz, mas Ele busca a 100ª. Ele deu a vida pela 100ª. Ele deu a vida por você,
mas Ele deu a vida por aquela que ainda não está no aprisco. E nós precisamos sair daqui essa noite, essa semana, buscando as ovelhas de Jesus que estão por Ele. E Ele há de colocá-las no nosso caminho, e a gente há de dar as mãos a elas e trazê-las à presença de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Quarto lugar e último, Jesus se alegrou muito com os anjos quando você e eu fomos resgatados, reencontrados pelo seu Evangelho. O dia que Ele encontrou você, o dia que você entendeu o Evangelho, e o dia que você disse sim para Jesus, o dia que Ele curou a tua alma, o dia que Ele livrou a tua alma do inferno, houve festa, houve celebração. O dia que você foi alcançado pela palavra poderosa de Deus, o dia que você e eu fomos trazidos pela volta à comunhão com o Pai, Jesus fez festa com os anjos. Grande celebração celestial. O texto diz isso. Mas, meus irmãos, Jesus quer se alegrar mais. Jesus quer fazer mais festa lá no céu. Quer se alegrar com o resgate de outras ovelhas das mãos do lobo, das mãos do predador de ovelhas. João 10:10, Jesus disse que o ladrão vem roubar, matar. Ele vem roubar o quê? Roubar as ovelhas. Matar o quê? Matar as ovelhas. Destruir o quê? Destruir as ovelhas, as almas das pessoas. Mas Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E vida em abundância. O Senhor quer vida. O Senhor quer vida. O Senhor é o Senhor da vida, Ele é a própria vida. Não se curve diante do temor da morte. Se alegre por pertencer ao Senhor, que é a vida, que é a esperança. E finalmente, quero terminar com pelo menos 3 desafios. Vamos seguir a voz do nosso Supremo Pastor. Não siga a voz do estranho. Não siga a voz do que atemoriza, não siga a voz do que amedronta, não siga a voz do que assusta, não siga a voz do que bajula, não siga a voz do que calunia, não siga a voz do que difama, não siga a voz do que contende, do faccioso, do contencioso, não siga a voz do invejoso, não siga a voz da mentira, siga a voz do Supremo Pastor. Jesus disse que eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as tomará das minhas mãos. Siga a voz de Jesus, o nosso Supremo Pastor. Amém, meus irmãos? Segundo, vamos cooperar com o Mestre, vamos cooperar com Jesus no resgate da centésima ovelha. Vamos ser ovelhas que facilitem o trânsito de outras ovelhas no nosso meio. Amém, meus irmãos? Em último lugar, vamos promover festa no céu. Vamos promover festa no céu. Trabalhando para que a centésima ovelha seja alcançada pelo Senhor aqui entre nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus complete a sua palavra no nosso coração. Amém. Amém. Eu quero terminar, você tem alguma coisa depois? Quero terminar o culto orando por você. Queria orar por você. Por alguma razão você precisa de oração nessa noite. Você precisa que a gente interceda por alguma situação que incomoda, que aflige o seu coração. Eu queria apenas que você ficasse em pé no seu lugar. Eu gostaria muito de orar por você. Você tem as suas lutas, as suas aflições. Eu queria orar por você. Eu não consegui identificar, eu não sei, a Cristina veio, Manália, a Cristina está por aí? Não, né? Não. Queria orar por você. Fique em pé, nós vamos orar. Eu quero convidar o William aqui à frente. Nossa, seu irmão presbítero. Vem aqui. Ele vai orar e depois eu também vou orar, encerrando e implantando a bênção. Pai,
querido, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por esse dia, por esse tempo tão precioso que o Senhor concede a cada um de nós, cada família representada que aqui está. Pai, em nome de Jesus, assim como a palavra do Senhor falou profundamente a cada um de nós, eu creio nisso, e que em nome de Jesus também nós possamos agora colocar as nossas vidas na dependência do Senhor, para que o Senhor possa estar alcançando cada coração aqui nessa noite, visitando, ó Pai, cada situação nossa, cada dificuldade que temos enfrentado no nosso dia a dia. Pai, sabemos que temos passado lutas por tantas dificuldades, mas cremos que o Senhor tem nos carregado nos braços, que nós possamos confiar a cada dia mais na palavra do Senhor, confiar, Deus, que o Senhor é um Deus que restaura, que cura, que faz acontecer sobre as nossas vidas. Amém. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que cada família dessa noite aqui possa sair daqui restaurada, crendo cada dia mais na palavra do Senhor, crendo no poder maravilhoso que o Senhor há de operar sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, muito obrigado por esse tempo, por esse privilégio de mais uma vez estarmos aqui para adorar, para glorificar o Senhor, dizer que nós o amamos e queremos muito mais a presença do Senhor nos nossos dias, nas nossas vidas, nas nossas famílias, e que essa cidade de Leopoldo de Bulhões possa cada dia mais crer e confiar no Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e que há de realizar sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós nos levantamos diante do altar do Senhor nessa noite, esperando uma ação, intervenção sobrenatural do Senhor na nossa vida. Teu povo está em pé, dizendo: eu quero receber a oração, não porque o pastor ou o William ora melhor do que eu, mas eu quero partilhar a minha luta diante do Senhor e receber uma oração da igreja e dizer ao Senhor que espero e que os irmãos esperam do Senhor um milagre, uma intervenção extraordinária, uma experiência profunda, marcante, hoje, agora, durante essa semana, uma visita na nossa casa, uma visita na nossa família e uma capacitação extraordinária, poderosa do Teu Espírito para lidarmos com esse momento da história da humanidade nossa. Precisamos do Senhor, precisamos do Teu Espírito. Derrama graça sobre nós, nos leve para casa, Senhor, e enche o nosso coração de esperança. Aumenta a nossa fé, Senhor. Se revele a nós a cada dia, a cada instante. Nos livre do mal. Oh Deus, nos dê autoridade sobre as enfermidades, sobre os conflitos dentro de casa, Senhor, no nome de Jesus. Derrama paz no nosso coração e nos ajude a levar paz para a nossa casa, para a nossa família. Se algum de nós e dos irmãos tem passado por uma circunstância difícil, adversa, que o Senhor esteja agindo, que o Senhor atue e manifeste com poder e graça sobre essa vida, no nome de Jesus. E agora que a graça maravilhosa e salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que o amor insondável de nosso Deus e Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito da promessa, seja conosco aqui, com os nossos irmãos que não puderam estar nesse culto, com o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje até a volta bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, assentem e aguardem